Olá, sejam todos bem-vindos à Semana do Conhecimento Infinito em Bramev. Então, essa semana estamos na jornada Anest Block, que tem como principal esses seguintes temas, como anestesia regional e analgesia perioperatória. Então, durante esses 3 dias, alguns professores vão falar um pouco da rotina e a utilização de alguns bloqueios para cada certo tipo de procedimento cirúrgico. Eu sou o Lucas Pimentel Cardoso, trabalho com anestesiologia e clínica da dor. Então, um bloqueio na minha rotina, eu utilizo tanto do ponto de vista da anestesia para cirurgias pensando em dor aguda, quanto também para pacientes com dor crônica, para ter um alívio nesses casos, para ter um melhor conforto e a melhor qualidade de vida. E hoje vamos falar sobre anestesia regional para cirurgia de coluna, que é um tema muito importante, que sabemos que tem uma certa evolução de alguns anos para cá, o que é sensacional, é muito bom. Então, vamos falar mais sobre anestesia regional e alguns bloqueios para cirurgias de coluna. Então, antes de saber o bloqueio que eu vou fazer, qual fármaco utilizar, qual abordagem, qual segmento, eu preciso saber qual cirurgia será o bloqueio, porque isso interfere muito para qual tipo de bloqueio, como que eu vou fazer isso, né? Qual segmento. Então, esse daqui, por exemplo, é uma tomografia que foi feita de um paciente, né, que tem algumas alterações, que já fizemos a cirurgia dele, tá? Então, ele tinha algumas alterações em alguns segmentos vertebrais e esse paciente foi para a mesa cirúrgica. E nesse paciente, eu utilizei, por exemplo, um eretor da espinha, tá? Então, antes de decidir qual bloqueio, qual fármaco, qual adjuvante analgésico, qual o protocolo da anestesia, eu preciso saber quem é o meu paciente e para qual cirurgia será o bloqueio. Até qual cirurgião também interfere, porque nós sabemos que a manipulação cirúrgica ela é muito importante. Então, tem alguns cirurgiões com a manipulação um pouco mais tranquila, tem alguns cirurgiões com uma manipulação um pouco mais pesada. Então, o meu bloqueio tem que estar 100% efetivo. Senão, eu tenho que pensar em outras estratégias, outras alternativas para deixar o paciente com a melhor analgesia possível, tá? Então, eu preciso saber qual cirurgia para eu, aí sim, pensar no bloqueio. E temos que saber o seguinte: qual cirurgia? E as principais cirurgias que tem na nossa rotina são essas. Então, inicialmente, vai ser uma hérnia de disco? Então, o cirurgião vai tirar algum fragmento discal que estava comprimindo tanto ou medula ou alguma inervação, causando uma dor radicular, uma dor neuropática, aquela dor noceptiva intensa, excruciante. Então eu tenho que saber. Esse paciente está tomando alguma medicação prévia? Esse paciente já tem dor crônica? Então tudo isso eu preciso saber, tá? Uma laminectomia. Então será removida alguma lâmina, né? Alguma lâmina do arco costal de alguma vértebra que está possivelmente comprimindo ou possivelmente a medula ou alguma inervação também, causando uma dor muito intensa e excruciante. Fraturas vertebrais, que na grande maioria das vezes o paciente ele vem com uma dor noceptiva, uma dor aguda, porque o paciente, né, ele não tinha dor prévia. Então, por exemplo, um paciente foi atravessar a rua, sofreu um atropelamento, teve uma fratura vertebral. Então, esse paciente não tinha dor prévia, então ele tem uma dor noceptiva excruciante, intensa, né? Uma dor aguda noceptiva. Tá? Então, nesse caso, ele precisa de medicações para a dor aguda e o bloqueio é muito importante. Então, nesse caso aqui, o bloqueio que vai literalmente bloquear as vias noceptivas, evitando que esse paciente tenha dor, principalmente por ser uma dor o quê? Uma dor intensa, excruciante, porque às vezes nem precisa de tanto tempo para ele desenvolver uma dor crônica, uma dor neuropática crônica, tá?
E alguns pacientes que às vezes sofreu algum trauma, seja ele qual for, né? Caiu do sofá, caiu de uma cadeira, caiu do colo, se é um paciente muito pequeno, ou às vezes sofreu um trauma, foi atropelado, pulou de algum andar, ele em algumas vezes pode ter não fratura e sim uma luxação, onde pode gerar um grande grau de dor também. Então, nesses casos, mais um caso que é muito comum e quase que obrigatório se for passar por cirurgia, a gente fazer um bloqueio, seja qual ele for, mas para aliviar a dor desse paciente, que na grande maioria dos casos está comprimindo alguma inervação, isso gera uma dor neuropática também. Tá? Então, eu saber qual cirurgia o paciente vai fazer é muito importante para aí sim eu começar a conduta do protocolo analgésico junto com bloqueio e abordagem multimodal também. Então, já sei qual cirurgia, já sei quem é o meu paciente. Então, agora, qual a dor predominante desse meu paciente? Gente, isso é muito importante saber. Por quê? A abordagem vai ser diferente. Às vezes, eu vou fazer uma infusão contínua de fármacos durante o procedimento. Aí, a paciente já tem uma dor neuropática, já tem uma dor nociceptiva. Eu preciso saber. Então, antes de qualquer maneira, antes de decidir qualquer protocolo, qual a dor predominante do meu paciente? Eu já sei qual cirurgia ele vai fazer. Agora, qual dor o meu paciente sente? Vou entrar com medicações prévias? Ele já tomava mais tempo? Ah, não, é algo agudo? Então eu preciso saber. Então, se for uma dor noceptiva, possivelmente é algo agudo, ou uma hernia de disco que extrusou momentaneamente, ou é uma fratura, ou uma luxação, então o paciente sofreu algum trauma. Então, nesses casos, o paciente tem o quê? Uma dor noceptiva. E geralmente uma dor noceptiva intensa a excruciante. Então, independente do tipo de dor, a abordagem é sempre multimodal. E pensando em abordagem multimodal, analgesia multimodal, analgesia preemptiva, os bloqueios locorregionais estão sempre presentes. Então, nesse tipo de dor noceptiva, o bloqueio, claro, estará presente nele. Né? Então, quando é uma dor aguda, apenas, tá? O bloqueio é muito importante e eu bloqueio todas as vias noceptivas, porque ainda não sabemos se vai ter, esse paciente não desenvolveu uma sensibilização central. Ele não tem ainda uma neuroplasticidade. Então, o bloqueio é muito importante, principalmente para evitar essa sensibilização central, essa possível neuroplasticidade. Então, nesse tipo de cirurgia, com um paciente com uma dor noceptiva intensa e excruciante, o bloqueio é muito importante. E se o paciente tiver uma dor neuropática, o que é muito comum para esses casos de traumas ou de hernia de disco na coluna, tá? Então, por quê? Na maioria dos casos, esses pacientes eles vão ter algumas compressões nervosas. Então, algum segmento vertebral vai estar comprimindo ou muito próximo a alguma inervação. Então, com isso, esse paciente vai ter uma dor neuropática. Então, se foi algo agudo, esse paciente ainda tem uma dor neuropática aguda. Já algo que já vem há algum tempo, ele já tem uma dor noceptiva, já tem uma dor neuropática já há algum tempo, possivelmente esse paciente vai ter uma dor neuropática crônica. O que muda um pouco já a abordagem, pensando na anestesia, pensando na analgesia multimodal. Ele já tomava algum adjuvante analgésico prévio à cirurgia? Eu vou fazer infusão analgésica durante a anestesia, pós-anestésico? Então, tudo isso depende também. Tá? Esse paciente com dor nociplástica, desde quando que ele sente a dor? Se ele tem uma dor nociplástica, é um paciente que já tem uma neuroplasticidade no sistema nervoso central. É um paciente que já tem uma sensibilização central. Então ele precisa de uma abordagem completamente diferente. Ele já precisa vir para a cirurgia com adjuvante analgésico, com medicação para dor noceptiva, tudo isso prévia à cirurgia. Lembrando que o paciente com dor nociplástica é um paciente com dor crônica. Ponto, né? Porque essa é a classificação por mecanismos neurofisiológicos. Então, o paciente com dor nociplástica é um paciente com dor crônica. Ele precisa de tomar medicações para entrar para a cirurgia. Eu não posso entrar para a cirurgia com esse paciente com dor nociplástica
sem antes entrar com medicações para a dor crônica. Então, eu preciso saber sempre qual a dor predominante antes de entrar para a cirurgia de coluna. E vamos falar mais aqui hoje do plano eretor da espinha. Então, por que que vamos falar mais, né, do ESP, que é o plano eretor da espinha, que é um bloqueio que fazemos para a cirurgia da coluna. Podemos fazer para outros procedimentos também, mas aqui hoje em questão é a cirurgia de coluna, onde é um bloqueio muito efetivo também. Então, nesse artigo mostra, é um artigo de 2016, é um artigo da medicina, em que mostra as técnicas para melhorar a analgesia em seres humanos com dor neuropática, pós, né, trans e pós cirurgias de toracotomia ou de coluna também. Tá? Então, nesse trabalho foi feito com ultrassonografia, claro, o bloqueio do plano eretor da espinha. Então, aqui a gente tem é, uma janela do ultrassom aqui muito boa. Então a gente tem aqui uma visualização muito boa desse ultrassom, tá? Com um agulhamento assim, nota 10, com uma agulha, claro, sonossensível, então a gente consegue visualizar muito bem a agulha, não só a ponta dela, que em alguns casos a gente visualiza só a ponta, então nesse caso aqui a gente visualiza toda a inserção da agulha, né, do agulhamento sob a musculatura, então passou pelo trapézio, pelo romboide, aqui já na presença do plano eretor da espinha, na fáscia, sob o processo transverso, que nesse caso aqui é a vértebra torácica número 5, né, é a quinta vértebra torácica. Então, chegando aqui próximo ao eretor da espinha, e nesse caso ele já divulsionando já toda a medicação também, tá? Então, o importante é que ele viu muita diferença para tratamento de dor neuropática torácica em seres humanos. Porque esses pacientes, no transe e no pós-operatório imediato, principalmente, eles tinham muitas dificuldades de controle analgésico. Então, às vezes fazia o bloqueio paravertebral, ou às vezes uma epidural alta, e só que não tinha uma cobertura analgésica tão boa. E viu que, com o bloqueio do plano eretor da espinha, os pacientes desenvolviam menor dor neuropática crônica. E no pós-operatório imediato tinha tanto menor dor nociceptiva, né, dor aguda, quanto também uma menor score de dor neuropática aguda também. Então, foi uma excelente estratégia que eles tiveram para melhor e menor scores de dor neuropática também. Então, é uma opção ao bloqueio paravertebral, onde é um bloqueio, o paravertebral um pouquinho com maior dificuldade, né? Tem que ser feito também com ultrassom, mas quando você já tem uma certa experiência, nesse caso, o bloqueio do plano eretor da espinha é um pouco mais tranquilo, tá? Então, nesse caso aqui, vê que ele também está com catéter, né, via plano eretor da espinha, onde tem o melhor desenvolvimento da analgesia, tá? E, em comparação aos outros bloqueios, viu que é menos invasiva e maior extensão de analgesia. Então eu escolho em qual segmento vertebral eu vou fazer, né, essa aplicação do anestésico, independente qual segmento que eu quiser, por causa do trauma ou da hernia de disco ou do problema de lâmina que tiver na vértebra. Então eu vou escolher de acordo com o problema que o paciente tiver. Então eu faço essa difusão aqui do anestésico na face de acordo com o que eu quero e também com o volume. Então é um trabalho muito bom, um trabalho que eu recomendo a leitura para a gente entender a diferença desse bloqueio para outros no trans e no pós-operatório também. Então, quais as principais indicações que nós temos para o bloqueio plano eretor da espinha? Se a gente for pensar numa maneira assim, geral, não só do bloqueio eretor da espinha, os bloqueios em geral, qual que é a principal indicação? Controle da dor, gente. Então, o controle da dor no transe e no pós-operatório, seja ele para dor aguda em cirurgia, ou seja ele, eu vou fazer um bloqueio
em pacientes com dor crônica, que também é o quê? É o controle da dor. Nós queremos aliviar o sofrimento desse paciente. Por quê? Bloqueios locorregionais estão sempre dentro do regime de analgesia multimodal. Pensando em analgesia preventiva, analgesia preventiva e analgesia multimodal, bloqueios locorregionais estão sempre presentes. Então, o que nós queremos sempre? O controle da dor desses pacientes. Tá? Então, nós temos inicialmente uma dor nociceptiva de origem cirúrgica, ok, é a nossa maior casuística, onde esse paciente tem uma dor nociceptiva e ou uma dor neuropática também, que vai passar por procedimento cirúrgico. Ou aquele paciente que teve algum trauma, seja ele qual for, paciente que pulou do colo, pulou do sofá, foi atropelado, pulou de algum andar de algum prédio. Então, esse paciente teve um trauma, teve alguma luxação, teve alguma fratura e também vai passar por quê? Pela cirurgia. Então, um paciente que possivelmente vai precisar do bloqueio e também de uma analgesia multimodal. E os pacientes que desenvolvem, infelizmente, uma dor neuropática. Ah, então, se eu fizer o bloqueio eretor da espinha, significa que esse paciente não vai ter dor neuropática? Não. Mas fazendo o bloqueio, a chance de ter é menor. Por quê? Isso envolve muitas coisas, né? É multifatorial. Envolve manipulação cirúrgica, envolve analgesia prévia cirurgia, analgesia no perioperatório, no pós-operatório. O paciente vai fazer uma fisioterapia no pós, vai ser medicado de uma maneira eficaz, então não tem como colocar essa responsabilidade apenas nos bloqueios, tá? Mas dor neuropática, principalmente dor neuropática crônica no pós-operatório, é muito comum nesses pacientes que tiveram algum problema na região vertebral, tá? E como vai ser essa execução do bloqueio do plano eretor da espinha? Então, nesse trabalho, né, em cães, mostra, foi feito um trabalho em cadáveres, as maneiras mais fáceis de fazer essa execução. Porque, assim, é um bloqueio que, às vezes, as pessoas colocam ele como um bloqueio fácil, né? Eu não gosto da palavra fácil, mas é um bloqueio, se a gente estudar bastante e praticar, tiver um bom ultrassom, é um bloqueio que a gente consegue também de uma maneira um pouco mais tranquila, tá? Então, o que a gente precisa nesse caso? Óbvio, a gente precisa do ultrassom. Precisamos de um ultrassom bom? Precisamos. Mas também não adianta ter um ultrassom bom se a gente não tem experiência em posicionamento da probe, se a gente não tem experiência no agulhamento, se a gente não consegue ver a ponta e a inserção da agulha nas musculaturas e nas fáscias, tá? Então, tudo isso é importante. Então, nós precisamos do quê? Ó, de um paciente em decúbito external, né, igual esse paciente em questão aqui, que essa figura é desse trabalho, desse artigo, né? Nós precisamos de uma tricotomia e de uma antisepsia do local. Claro, eu vou fazer a inserção da agulha na pele, musculatura e fáscia. Então eu vou passar próximo a, a, a órgãos, às vezes, ou nesse caso aqui até vértebras. Então eu preciso fazer uma antisepsia muito boa e uma tricotomia também bem completa, tá? Em alguns casos eu faço igual o autor fez aqui, ó. Eu coloco também, faço com a caneta para delimitar as vértebras. Eu tenho essa dificuldade quando eu vou fazer esse bloqueio em pacientes obesos. Então, principalmente em pacientes obesos, eu pego a caneta de marcar e marco as vértebras para ficar um pouco mais fácil, tá? Isso eu tenho um pouco mais de dificuldade em pacientes obesos. Posicionar o transdutor, né, com a probe plana, com a probe reta. Então, posicionar o transdutor paralelo à linha média dorsal. Então, eu palpei o segmento vertebral que eu vou fazer o bloqueio. Assim que eu palpei o segmento vertebral, eu posiciono o transdutor dessa maneira, igual na figura, paralelo à linha média dorsal. Tá? E o agulhamento e injeção pode ser em qualquer nível da coluna toracolombar.
Então, eu, como anestesista, que vou fazer a execução do bloqueio, eu que vou escolher em qual segmento. De acordo com o quê? De acordo com o problema que o paciente tem na coluna. Então aqui tem uma figura, é um esquema, né? Uma figura esquemática muito boa, muito didática, gosto bastante dela, tanto no momento do bloqueio ou então para dar aula também, tá? Então aqui nós temos, né, uma camada de gordura, que infelizmente em alguns casos a gente vai triplicar essa camada de gordura. Nós temos o músculo trapézio, nós temos o músculo romboide, e abaixo desses dois grupos musculares nós temos o quê? O eretor da espinha, que ele é um pouco, quando a gente olha ele no ultrassom, né? A gente vê ele tem a extensão um pouco maior do que o romboide e o trapézio, tá? Assim que a gente visualiza o eretor da espinha, junto com o processo transverso, que é o principal, a gente vai fazer esse agulhamento junto à fáscia do eretor da espinha, tá? Então a gente começa lá da pele, gordura, grupo muscular trapézio, romboide, in- a- comecei com a inserção já no eretor da espinha, vou muito próximo, eu posso às vezes encostar e voltar um pouquinho a agulha no processo transverso, tá? No processo transverso que eu determinar de acordo com o problema que o paciente tem na coluna, tá? Já essa figura também é uma figura muito boa, muito fácil de entender, né? Nós temos aqui o ramo dorsolateral e o ramo dorso medial também. Então é onde a gente vê aqui, ó, a diferença do grupo muscular eretor da espinha e também do romboide, tá? Então nós vamos fazer a inserção nessa região aqui que eu estou com o mouse aqui clicando, tá? Sempre respeitando aqui, é uma região muito inervada, então sempre tem que ser feito essa abordagem com o eretor da espinha com ultrassom, tá? Então nesse trabalho aqui também é um trabalho muito bom, onde mostra um trabalho com cadáver em cães, a utilização do ultrassom, né? Então, nós temos aqui uma excelente figura. Então, um corte aqui, uma foto do ultrassom. Então, assim, a gente consegue delimitar tudo, né? Pleura, os segmentos, e ela é muito fácil de visualizar. Então, assim, essa figura do ultrassom não é o que a gente vê, né, em algumas vezes. E o que eles quiseram deixar claro aqui é que a gente consegue enxergar, né, próximo à fáscia do plano eretor da espinha, uma poltrona. Então a gente tem que fazer uma força aqui, né? Mas assim, para enxergar essa poltrona. Então, assim, é claro que a gente vê essa poltrona aqui, é onde que a gente vai passar, né? Pelo trapézio, romboide e o plano eretor da espinha. Cheguei na fáscia, é onde eu vou fazer a aplicação do meu anestésico local, tá? Então, nessa figura aqui, gente, não precisa ser só no desenho, mas essa figura que é do ultrassom, olha aqui, olha, a gente consegue enxergar essa poltrona. Então, eu vou fazer a inserção da agulha aqui e aplicar nessa poltrona, que é o quê? Que é a fáscia do plano eretor da espinha, né? Então, é nessa região aqui, no corte sagital, que os pesquisadores e autores do trabalho fizeram. Então, é aqui que eu vou entrar, opa, que eu vou entrar, né, próximo ao a face do plano eretor da espinha, nessa região aqui, tá? Então aqui já é um desenho, mesma coisa, é onde eu vou entrar. E os autores, eles recomendam 0,3 a 0,4 ml por quilo por ponto, né? Então eu vou fazer bilateral, quase a gente não faz unilateral. Então se eu vou fazer bilateral, eu vou utilizar 0,3 a 0,4 ml por quilo por ponto. Tá? Tem alguns autores que preconizam até 0,6, mas nós temos que respeitar também o que? A dose tóxica do anestésico local. Tá? Então aqui é um trabalho com seres humanos, né? Que é uma revisão narrativa, que eu gosto muito por causa dessas figuras, né? Então a gente entra com a agulha muito próxima, que aqui não tem esquema muscular, mas tem o esquema dos ossos e vértebras, onde a gente coloca aqui no plano transverso do eretor,
próximo ao eretor da espinha, né? Onde vai divulsionar esse anestésico local. E aqui a mesma coisa, né? Então passei pelo trapézio, pelo romboide e pelo plano eretor da espinha, jogando, ó, instilando aqui o anestésico local nessa face próximo ao ramo dorso medial e ao ramo dorso ventral. Esse é um consenso, é um trabalho muito importante, quase que obrigatório, né, a leitura, que mostra a extrusão do disco intervertebral toracolombar em cães, tá? E sempre o que? Agudo. Então aqui não fala nada de crônico, apenas de agudo. Onde o bloqueio eretor da espinha, ele tem um excelente efeito analgésico, tanto no intra quanto no pós-operatório, durante 48 horas, tá, gente? Então, o bloqueio eretor da espinha, guiado pela ultrassonografia, tem um excelente efeito analgésico, tanto no intra quanto no pós-operatório, nesses casos de extrusão de disco intervertebral toracolombar. Esse trabalho foi realizado apenas em cães, né? Então é um consenso, é um guideline que a gente pode também estudar e recomendo a leitura para vocês, né? Então esse que é um trabalho que mostra a abordagem toracolombar retrolaminar. Então é uma abordagem que a gente pode fazer por conhecimento anatômico, tá? A gente pode fazer essa abordagem por conhecimento anatômico, igual o autor frisa aqui nessa imagem, né? Então a gente vai fazer a inserção da agulha e fazer a instilação, né? A aplicação do anestésico local entre esse segmento vertebral. Então é uma alternativa que nós temos quando a gente não disponibiliza ou então a gente teve algum probleminha com ultrassom, que pode acontecer algumas vezes, tá? E a gente pode utilizar também. Posso fazer o implante de catéter epidural para aliviar a dor também em cirurgias de coluna? Sim. Então, ele é um dispositivo que permite a administração diária de analgésicos de forma intermitente ou contínua, na altura correspondente aos dermátomos desejados, que eu vou escolher de acordo com o problema que o paciente tiver na coluna, tá? Então, nesse trabalho aqui, é um trabalho que mostra o bloqueio do eretor da espinha já com catéter, né? Então aqui a gente mostra que vai ser o quinto processo transverso, o quarto, aqui os grupos musculares delimitados, onde vai fazer a inserção da agulha, e nessa já figura a gente já vê um agulhamento muito bom, já com a inserção do catéter, tá? Então aqui esse preto reto aqui já é o que? O anestésico local, mas a cateterização do plano eretor da espinha, onde nós temos excelentes benefícios analgésicos também. Esse trabalho mostra já em cães a implantação do catéter epidural via bloqueio do eretor da espinha, então nesse caso aqui foi unilateral, porque na maioria dos casos nós vamos fazer bilateral, né? Então aqui nós vemos o que? O catéter, é esse preto aqui que eu estou grifando junto com a seta no processo transverso, no 10º processo transverso, tá? Então aqui a gente consegue visualizar esse catéter, que é um preto mais reto, retilíneo, que a gente vê na imagem do ultrassom. O que nós chegamos de conclusões para esse trabalho, para esse bloqueio? Que sempre temos que individualizar o paciente. Por quê? Qual dor que ele sente? Qual cirurgia que ele vai fazer? Ele tem outras comorbidades, então sempre eu preciso individualizar meu paciente. Qual o segmento vertebral? Qual anestésico local? Vou fazer adjuvante? Tudo isso depende de quem? Do meu paciente, tá? Sempre que tivermos, por favor, vamos utilizar a ultrassonografia, porque é nela que nós vamos nos guiar para um melhor bloqueio mais fidedigno e com maior segurança para o nosso paciente, tá? Então, ultrassonografia. Uma analgesia multimodal é sempre preconizada. E os bloqueios loco-regionais estão sempre dentro dessa analgesia. Então, o paciente estava tomando medicações prévias, como é que vai ser a minha infusão contínua? O paciente já tinha uma dor crônica, dor neuropática, então tudo isso depende. A analgesia multimodal, nesses casos, tem que ser sempre preconizada, por favor. Tá? E a anestesia regional é essencial para a cirurgia de coluna. Então, cirurgia de coluna, sempre não podemos abrir mão da anestesia regional, seja ela qual for o bloqueio. Então, é muito importante, nesses casos, né,
para que a gente fique atento. Então, muito obrigado a todos pela presença. Estou à disposição para qualquer dúvida dos meus canais de comunicação, tanto no meu Instagram, quanto no meu e-mail, quanto no meu WhatsApp. Muito obrigado